Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu converso com os antropólogos Carlos Staio e Marcelo Camurça, com o cientista da religião Henrique Lotz. A nossa conversa é sobre religião e contemporaneidade. E, Henrique, eu deixei uma pergunta no final do primeiro bloco sobre essa relação religião e política. O Marcelo já antecipou, né? Como é que Gaucher pensa essa relação? O Gaucher considera o seguinte: num certo tempo da história, religião e política se juntavam num bloco só. A partir do momento da saída da religião, houve uma separação. Ou seja, a religião não é mais, não garante mais a totalidade do sentido do social. Então, existem outras instâncias que dão sentido, outros sentidos para a vida das pessoas, sobretudo no âmbito político. Entretanto, a religião não desaparece com a saída da religião. O que ele quer dizer com saída da religião é a saída política da religião. Então, a religião continua, a religiosidade continua. E ele estabelece mais ou menos 3 níveis de permanência do religioso na contemporaneidade. O professor Staio já deixou algumas pistas sobre isso. E essas 3 formas de expressão da religião e do religioso na contemporaneidade, ele divide como uma expressão das operações do pensamento, no âmbito filosófico, expressões no âmbito da experiência estética, da arte e expressões no âmbito da psicologia, nas indagações que nós temos sobre o sentido que nós temos para nós mesmos e o que nós pensamos que somos para nós mesmos. Então, essas 3 dimensões, segundo ele, mantêm uma longa duração, mantém a permanência do religioso no mundo atual. Mesmo que haja uma interação com a dimensão política, ela jamais será como foi no passado, antes da efetivação do processo de saída da religião. Carlos, mais de 30 anos, né? A obra O Desencantamento do Mundo foi publicada em 85. Mais de 30 anos depois, qual que é a atualidade do pensamento de Gaucher? A edição brasileira está para ser publicada aqui no Brasil pela editora PUC Minas, algo que deve ocorrer no ano de 2017. Qual que ainda... Podemos falar de um pensamento atual? A posição de Gaucher é atual? Que debate, né, ocorreu ao longo desses 30 anos em torno da proposta de Gaucher? É claro que não é possível nós resumirmos aqui 30 anos, mas o que eu diria é que, efetivamente, a obra de Gaucher, Le Désenchantement du Monde, O Desencantamento do Mundo, se tornou um clássico. Um clássico para a sociologia das religiões, um clássico para as ciências sociais que se ocupam deste problema. E mais do que um clássico para se entender a religião, eu diria que é um clássico para se entender a modernidade. Porque se nós bem lermos, né, com atenção o livro do Gaucher, talvez ele esteja falando menos de religião e mais de modernidade. Ele está querendo entender como é que nós chegamos a este momento que nós estamos hoje, em termos do lugar que a religião ocupa na sociedade de hoje, que não é o mesmo que ocupava em outros momentos que nós temos memória, tanto a memória pessoal quanto a memória histórica, do papel que a religião tinha na vida social, na vida das pessoas, na vida da família. Então, há uma mudança, e é desta mudança que ele está falando. Agora, a obra dele, como toda obra clássica, ela é uma obra que inspira outras respostas, inspira um debate, inspira posições contrárias, posições que complementam diversas posições. Eu diria que uma questão que para mim é muito cara e que eu não vejo muito presente na obra dele é a questão da espiritualidade. É a questão de distinguir religião de espiritualidade.
Eu acredito que qualquer pessoa que está nos ouvindo, ela sabe, pela sua experiência pessoal, o que é religião, o que é espiritualidade. A maioria das pessoas que praticam religião sabem distinguir. Então, o que nós temos hoje, nesse processo que ele chama da modernidade, da religião ou da sociedade pós-religiosa, é uma grande emergência da espiritualidade. E a espiritualidade em muitas formas. A espiritualidade ela não está mais restrita apenas às instituições religiosas. Ela não é mais o monopólio da Igreja Católica, da Igreja Protestante ou de qualquer igreja. Ela se faz presente em muitos campos sociais. E aí, inclusive, quando nós falamos hoje em espiritualidade, nós temos que pensar até numa política da espiritualidade, que é diferente da política da religião. Para pegar as questões que o Marcelo levantava, se você fala de laicidade, você tem toda uma história em termos de como que a religião se relacionou com o Estado, especialmente com o Estado moderno, né? Pela separação, pela junção, pelos acordos todos. A espiritualidade também está presente na sociedade, ela também tem uma política, ela também tem um relacionamento com o Estado. E esse relacionamento com o Estado, com certeza, é diferente do relacionamento que as religiões tinham com o Estado. Por exemplo, no campo da ecologia, para você ter ideia do que eu estou falando, nós temos caminhadas ecológicas, Sim. onde as pessoas negociam com prefeitura, negociam com secretarias do turismo, negociam com Emater, né? E diversos setores públicos, né? Dos órgãos públicos, que se congregam, por exemplo, para fazer acontecer uma caminhada, né, ecológica, onde as pessoas não só vão em busca do lazer, vão em busca, digamos, né, de uma fonte de renda para as pessoas que recebem essas caminhadas, mas vão em busca, né, de uma experiência do sagrado. E o Estado está ali presente. Sim. Marcelo, que outras dimensões assim dessa relação entre o religioso e a esfera pública você destacaria? Olha, eu queria, antes, chamar a atenção também sobre essa discussão da modernidade e lembrar um outro filósofo, Bruno Latour, que fala também que jamais fomos modernos. Então, né, Carlos estava falando, né, de reações ao pensamento de Latour, às vezes soa estranho em um mundo tão presente, né, com a presença tão explícita da religião, nas guerras religiosas, né, no tratamento, né, na aparição pública do Islã, na aparição pública dos pentecostais, dos carismáticos, né, que às vezes soa, né, eu queria entrar um pouco de novo nesse assunto estranho, falar em saída da religião. Tudo bem, modernidade, né, deixamos de ter um Estado teocrático, teológico nesse sentido, né, modernidade, autonomia, né, a ciência passa a ser produzida sem interferência da religião, a arte, né, a família, né, passa a se desdobrar com outras formas de sexualidade, né, o divórcio, né, uma série de outros comportamentos sociais que transcendem a religião, que mostra a autonomia do ser humano, né? Agora, por outro lado, né, você vê, não como o Henrique falou, né, a presença pública da religião não significa um retorno ao que era, né? Mas a presença pública da religião coloca um novo quadro social, um novo quadro ético, um novo quadro humanístico. Religião combinada com tecnologia, né? Então, o fenômeno dos padres cantores, dos bispos cantores, né? Religião, né, ligada ao lazer, ao espetáculo, né? Religião ligada à mídia, religião ligada à política, às bancadas evangélicas, né? Então, o que muda, né, é, de novo, a relação, a articulação da religião, que muitas vezes, para se colocar nesse mundo
que é ou moderno, ou pós-moderno, ou contramoderno, aí a discussão se estenderia, né? A religião, ela vai, inclusive, dominar uma certa linguagem contemporânea para falar, né? Então, a religião fala dentro ela se especializa também para falar, para jogar o jogo da contemporaneidade. Com isso, ela se perpetua, mas ela se transforma também, né? Sim. Qual é o futuro da religião numa palavra? Olha, o futuro da religião é uma presentificação e uma transformação. Ela se presentifica e ela se transforma e ela influencia os novos padrões, né, societários. Não mais religião, mais espiritualidade, Carlos? Eu diria que sim, eu diria que nós temos uma crise das grandes instituições religiosas e temos uma permeabilidade e uma emergência muito grande da espiritualidade em todos os campos da vida social. O que é que fica do religioso, Henrique? Fica um pouco do que eu falava antes, algumas expressões filosóficas, artísticas, existenciais, algumas buscas de sentido que às vezes vão, como diz o Gaucher, recapitular uma memória do que foi o mundo da religião e dar novo sentido para isso. Eu acho que a religião continua e vai continuar porque, como diz o Gaucher também, o ser humano tem essa necessidade simbólica, tem essa necessidade de dar sentido para a sua própria vida, criando novos símbolos que vão interagir com a sociedade, com a sua existência, com a modernidade, com a tecnologia, ecologia, novos papéis que a religião vai encontrando dentro de uma atualidade e eu acho que a perspectiva de futuro é de uma continuação disso, certamente com desdobramentos, com mudanças. Obrigado, Henrique. Obrigado, Eu que Carlos. agradeço. Obrigado, Marcelo. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça as nossas atividades e cursos de especialização, mestrado e doutorado acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, aos colaboradores e às colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial. Até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.